Vamos então fazer a correção do plano de estudo de matemática do 7º ano referente ao teste do primeiro trimestre. Então, o primeiro problema diz assim: Marcelo sabia que quando vazio, um balde pesa 450 gramas. Ao colocar 2 copos de água nesse balde, ele verificou que o peso subiu para 810 gramas. Qual é o peso desse balde com os 5 copos de água? Muito bem. Antes de eu colocar o copo, o balde pesava 450. Passou a pesar 810. Então, significa que o peso dos 2 copos é exatamente a diferença, 810 menos 450, que dá um total de 360, ok? Bem, 360 é o peso referente aos 2 copos. Eu quero saber o peso de um copo só. 360 dividido por 2 deu 180. Bem, foram 5 copos colocados, então eu vou multiplicar 180 por 5, num total de 900 gramas, ok? Porém, acontece que a pergunta é: qual é o peso desse balde com 5 copos de água? Não quer saber só o peso dos 5 copos, eu quero saber o peso dos copos com o balde. O balde tem os copos dentro. Então, eu vou colocar 900 mais 450, que é o peso do balde vazio, que dá um total de 1.350 gramas, ok? Esse aqui é o peso do balde com os 5 copos. Questão número 2. Um comerciante comprou no atacado uma embalagem com 2.400 balas. Ele queria preparar saquinhos de balas para vender no varejo, com cada um 100 gramas. Como não dispunha de uma balança, mas sabia que as 2.400 balas pesavam 12 quilos, ele calculou o peso de cada bala para descobrir quantas balas deveriam ser colocadas em cada saquinho. Quantas balas o comerciante colocou em cada saquinho? Muito bem, nós vamos primeiro pegar o peso, né, dessas 2.400 balas total. O peso são exatamente 12 quilos. Como a distribuição vai ser feita em gramas, eu já vou pegar 12 quilos e eu vou passar para gramas. Então, 12 quilos são 12.000 gramas. Eu vou dividir esse peso entre as 2.400 balas, que dá exatamente 5 gramas. Então, cada bala tem 5 gramas. Cada saquinho deve ter, segundo o problema, 100 gramas. Então, 100 gramas dividido por 5 dá exatamente 20. Portanto, cada saquinho pode ter 20 balas. A dúvida desse problema talvez seja essa transformação, né? Você não pode fazer a conta sem estar transformando, porque o problema passa tanta informação em gramas quanto em quilos. Então, na hora da gente fazer as divisões, a gente precisa estar grama com grama ou quilo por quilo, beleza? Questão número 3. Numa festa estão presentes 5 homens e 4 mulheres. Para a dança serão necessários casais. Determine quantos casais diferentes poderiam ser formados. Usando o que você aprendeu em sala de aula, claro que você poderia fazer as combinações ligando o homem e as mulheres, mas a gente pode fazer isso de uma maneira mais prática, basta multiplicar o número de homens pelo número de mulheres. Portanto, a gente tem 20 casais. 5 homens vezes 4 mulheres dá um total de 20 casais. Beleza? Bem, agora a gente vai para a questão número 4. Uma lanchonete oferece sanduíches de frango, de atum, de salada e queijo, e sucos nos sabores de laranja, uva, morango e goiaba. Por um preço único, o cliente deve escolher uma combinação envolvendo um tipo de sanduíche e um sabor de suco. Determine
todas as possibilidades de fazer um lanche. Bem, tem uma vastidão lá, né? Nós temos 4 tipos de sanduíches e 4 tipos de suco. Reparem que esse problema não está me pedindo para eu dizer quantas são as combinações possíveis. Se fosse para eu fazer isso, bastava usar o mesmo princípio de cima. Multiplicaria 4 vezes 4, dariam 16 combinações. Assim como aqui eu multipliquei 5 vezes 4, que deu um total de 20 casais. Mas aqui está pedindo para eu determinar essas possibilidades, de dizer quais são as possibilidades. Então, eu coloquei aqui de forma abreviada, tá bom? Eu coloquei frango com morango, FM, frango com laranja, FL, frango com uva, FU, frango com goiaba, FG. Depois, atum com morango, atum com laranja, atum com uva e atum com goiaba. Em seguida, salada com morango, salada com laranja, salada com uva, salada com goiaba. É um ligue, né? É uma brincadeira de ligue. Queijo, queijo com morango, queijo com laranja, queijo com uva e queijo com goiaba. Se você quiser conferir, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Justamente, 16 combinações. Bastava nós multiplicarmos os 4 tipos de sanduíche pelos 4 tipos de suco. 4 vezes 4, 16. Bem, número 5. Número 5. Mariana foi ao banco com sua mãe. Ao ver o saldo do banco, Denise, mãe de Mariana, levou um susto, pois estava com um saldo devedor de R$150. Assim, Denise depositou uma quantia para pagar a conta de luz de R$30, tirar a conta do vermelho, isto é, do saldo devedor, e ainda sobrar R$120. Qual foi a quantia em reais que Denise teve que depositar? Bem, eu não sei, tá? Essa quantia. Mas eu sei que ela estava com a conta devedora. Se a conta estava devedora, a conta estava negativa. Então, eu vou representar os R$150 devedores por menos 150. Menos 150. Eu coloquei também aqui como negativo o pagamento da conta, porque ela também vai ter que tirar, né? Então, menos 30. Isso aqui tudo dá um total devedor de menos 180. Bem, menos 180, mas ela tem que depositar uma quantia que eu não sei qual é. Eu coloquei um ponto de interrogação para ela ficar com o saldo de 120, porque vai sobrar R$120. Então, quanto que ela vai ter que depositar para poder suprir os 180 e ainda sobrar 120? Então, eu coloquei que eu não sei, e aí eu coloquei aqui 120, que é o que ela quer ficar, mais os 180 que ela estava devendo, portanto, ela tem que depositar R$300, porque aí ela vai pagar a conta que estava devedora, ela vai pagar a conta de R$30 e ainda vai sobrar 120, ok? Questão número 6. O gráfico de setores abaixo representa a distribuição de 28 alunos de uma turma segundo as suas idades. Qual é o número de alunos com 10 anos? Bem, o gráfico de setor está aqui representado por uma circunferência dividida ao meio, com 12 alunos, e dividida aqui a outra metade em duas partes também iguais, de 10, em duas partes, 10 e 11, ok? Bem, o que acontece, gente? Está perguntando ali qual é o número de alunos com 10 anos. Aqui são o número de alunos com 10, com 11 e com 12. Primeiro a gente tem que lembrar que o gráfico de setor, ele é representado, a sua totalidade, por uma circunferência. E como toda circunferência, ela possui 360 graus. Quando eu coloquei aqui esse desenho representando as crianças com 10 anos, se você observar, tem um símbolo de 90 graus, que está mostrando para a gente que esse 90 graus é exatamente 1/4 de 360. 90 graus é a 4ª parte de 360. Então, o que eu vou fazer?
eu vou pegar a quantia total, que são 28 alunos, e também vou dividir por 4, porque aí eu sei que essa quarta parte vai corresponder a exatamente os alunos com 10 anos, tá? Então, 90 graus corresponde à quarta parte da circunferência. Eu coloquei isso aqui só para você lembrar em casa. Logo, 28, que também representa nesse gráfico de setor a totalidade de crianças, né? A totalidade, no caso aí, são alunos. E também vou dividir por 4. E aí eu vou ter 7 alunos, ok? Então, assim como 90 corresponde à quarta parte de 360, 7 corresponde à quarta parte de 28, ok? Questão número 7. Mais uma questão de gráfico bem simples. O gráfico abaixo mostra a produção de uma fábrica de calçados no primeiro trimestre de 2009. Calcule quantos pares de calçados foram produzidos no trimestre. Nossa, esse gráfico, ele é só do primeiro trimestre. Olha lá, janeiro, fevereiro e março. Então, é o tipo de questão que é só para você observar, pegar os dados e fazer o que está pedindo, que é justamente o total. Ele quer saber o total de calçados no primeiro trimestre. No mês de janeiro, segundo o gráfico, foram 1.235. No mês de fevereiro, 1.288. E no mês de março, 1.261. Nós vamos fazer a soma desses valores, são os 3 meses do trimestre, que vai dar exatamente 3.784. Esta é a resposta, uma questão bem simples. Questão número 8. Luciano ganhou R$14 no seu primeiro dia de trabalho e nos 3 dias seguintes recebeu sempre o dobro do dia anterior. Marta ganhou R$5 no primeiro dia e nos 3 seguintes recebeu sempre o triplo do dia anterior. Após completar a tabela, responda quem recebeu mais no quarto dia e quanto a mais. Eu já coloquei aqui então essa tabelinha que tem aí na folha de vocês, Luciano e Marta, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vamos completar. Segundo problema, no primeiro dia, Luciano recebeu R$14. E nos outros dias, o dobro do dia anterior. Então, o dobro de 14 é 28. O dobro de 28, 56. O dobro de 56, 112. Marta, apesar de ter começado com 5, ela triplicava a cada dia. Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 3, 135. Ao final, no quarto dia, quem recebeu mais? Obviamente que foi Marta. Quantos reais a mais? 23, que é a diferença. 135 menos 112, ok? Então, R$23 a mais Marta recebeu. Questão número 9. Bem, vamos ler com atenção. Um veículo novo custa R$30.000. Sofre descontos sucessivos de 20% e 15% nos 2 primeiros anos. Qual é o valor do veículo após o desconto? Galera, se eu tive um desconto de 20%, é porque eu só vou pagar 80%, ok? Então, eu coloquei aqui. Significa 80% e 15% significa que eu vou pagar só 85% do valor do carro. Bem, acontece que esse desconto, eles foram sucessivos, isto é, foi dado um desconto primeiro um desconto, depois o outro. Quando eu falo de sucessivo, eu tenho que multiplicar um pelo outro, sempre. Bem, eu vou trabalhar, já que foi dado desconto, eu vou trabalhar com o valor restante. Então, eu vou calcular aqui, ó, os 80%, que nada mais é do que 0,8, porque eu coloquei aqui só para lembrar que 80% é 80 sobre 100, e que 85% é 85 sobre 100, que nada mais é do que 0,85 e aqui 0,8. Como são sucessivos, eu acabei de dizer que a gente tem que multiplicar. Então, 0,8 vezes 0,85 vai me dar 0,68. Esse aqui eu vou multiplicar por 30.000. E aí eu vou encontrar justamente 20.400. Quando eu faço dessa forma, eu não preciso estar fazendo nenhuma subtração por ser desconto, porque eu já fiz aqui, ó,
tá bom? Então, a resposta é R$ 20.400. E na questão número 10? Questão número 10, eu digo agora, em vez de desconto, eu vou falar de aumento. Uma mercadoria custa R$5.000. Foi vendida com aumentos sucessivos de 15%, 12% e 10%. Qual foi o último preço de venda? Então, eu também, olha só, eu vou fazer esse problema de uma forma bem simples. Eu vou ter aumento de 15%, 12% e 10%. Foram aumentos sucessivos. Então, também eu vou estar multiplicando os percentuais. Só que, lembra que lá em cima no desconto, eu já fiz a minha subtração aqui na porcentagem e aí foi só multiplicar por 80% e 85%, que foi 0,8, 0,85%. Aqui, como é o aumento, eu tenho que considerar que o aumento ele é sempre em cima do valor inicial, que é o valor inteiro. Então, eu vou ter 1,15, tá? 1,12 e 1,1. Porque, na verdade, 15% é 0,15. Mas como eu tenho a parte inteira, eu tenho 1,15. 0,12 com a mais a parte inteira dá 1,12. E 0,10, 0,1 com mais a parte inteira dá 1,1. Portanto, para eu calcular o preço de venda da mercadoria, eu vou pegar o preço inicial, que é 5.000, e vou estar multiplicando por esse produto aqui dos meus aumentos sucessivos. 1,15 vezes 1,12 vezes 1,1, que vai dar 1,4168. Fazendo essa conta, eu vou encontrar R$ 7.084. Então, gente, para finalizar, prestem bem atenção na diferença entre o 9 e o 10. Aqui foi o aumento em cima do valor inteiro. Então, eu tenho que colocar esse 1 aqui, a parte inteira, e vou multiplicar pelo valor inicial. Aqui não, aqui foi o desconto. Então, eu só multiplico pelo valor que sobrou, beleza? Ok? Da porcentagem que havia sobrado. Olha, estudem, refaçam, tirem dúvidas também, dúvidas em sala de aula e até o próximo plano de estudo. Tchau, tchau!